Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Queridos fiéis, queridas almas, nós vimos ontem os 6 pecados contra o Espírito Santo, certo? Que são pecados assim chamados porque recusam a bondade de Deus, que é o Espírito Santo é Deus, e Deus é a suma bondade, a bondade por essência. Hoje nós vamos ver os pecados que clamam ao céu. E quais e quantos são? Quais são os pecados que clamam ao céu? Os pecados que clamam ao céu e pedem a vingança de Deus são 4. Eu não quero dizer que os outros pecados Deus não castigue. Deus castiga tudo que lhe aprouver em sua divina justiça. Mas estes 4 pecados são pecados específicos e nunca jamais passam sem castigo nesta vida. O inferno é outra consequência, mas nesta vida, debaixo deste céu que nós vivemos, quem cometer estes 4 pecados, necessariamente, sempre em todo lugar, haverá um castigo de Deus. Quais são esses 4 pecados? O primeiro é o homicídio voluntário. Todo aquele que intentar contra a sua própria vida, este será castigado nesta vida. É verdade, se foi feito, o homicídio chegou à sua consequência, o suicídio, nesse caso, então, bom, Deus vai castigar na outra vida. Mas aqueles que tentaram o suicídio e não conseguiram, não quer dizer que não foram diante de Deus suicida. Só houve um erro ou uma sorte de não ter feito a coisa de tal modo que tenha morrido. Mas todos aqueles que tentaram o suicídio, eles cometeram um pecado que clama ao céu. Por quê? Primeiro, e é muito claro e não necessita muita explicação, é porque Deus é o Senhor que deu a vida. Quando uma pessoa acha que já viveu demais, que a vida está difícil, isso daí viveu demais no nosso caso, nós vamos morrer todos cedos mesmo, ninguém passa dos 80, com muita sorte aos 90, e se tiver mais ainda os 95, mas os sofrimentos, seja quais forem, tempo de guerra, de peste, de fome, desemprego, nunca são razões e serão nunca para abreviar nossa vida com as nossas próprias mãos. Quem tenta e pensa isso está roubando os planos de Deus e quer ser senhor de si mesmo e determinar os seus tempos de vida. Isso não nos compete, hein? Isso é um atrevimento sem e semelhante. Ninguém pode intentar contra a sua vida. Então, quando alguém se atreve a determinar que agora basta, que eu já vivi o que eu tinha que viver, que a minha vida não tem sentido, e todos esses e tenta tomar algumas coisas para tentar suicídio, ele pecou contra, é um pecado que clama ao céu. E clama o quê? O castigo, a vingança de Deus. E aqui eu falo não aqueles que fizeram, hein? E morreram, porque às vezes fizeram de tal modo que foi tão eficaz o que fizeram e morreram. Bom, serão castigados na outra vida, mas os que tentaram suicídio e não morreram, estão aí. Bom, essa tentativa de suicídio, ela é um pecado que clamará ao céu. Agora, qual será a vingança de Deus? O que a divina providência e justiça determinar, mas não viverá sem castigo nesta vida, por este pecado. Então, homicídio voluntário não é somente tomar não sei lá o que e morrer. A eutanásia é um suicídio voluntário, porque em alguns lugares se pode determinar que quando estiver em estado vegetativo, desligue meus aparelhos. Isso é um suicídio. Nós temos que deixar a vida seguir o seu curso até que ela se apague igual uma vela que se consome no altar de Deus. Ninguém deve assoprar
ela vai se consumir até se apagar neste mundo e for para a eternidade, e será a eternidade que nós procurarmos. Então não existe esse negócio de enfermidades, porque está em estado vegetal. Está vivo, está vivo. Então a vida é Deus que dá e Deus que tira. A verdade é que se tivermos a infelicidade de um dia ficar em estado vegetativo e for um familiar nosso que nos ame muito, hein? Tudo isso é feito em nome do amor, tá? Nos ame muito, e como estamos tanto na UTI, vai fazer um grande favor para que paremos de sofrer e desligar o nosso aparelho. Aí ele vai cometer um homicídio, esse familiar muito amado. E não será um suicídio nosso, porque nós não pedimos isso, obviamente. Mas se deixarmos assinado, determinado, e falarmos na conversa na mesa do domingo, não, olha, se eu estiver em estado vegetativo, porque eu também os amo muito, não quero dar trabalho, desligue meus aparelhos. Bom, já tem intenção suicida. E aí, bom, já está a Divina Justiça preparando o castigo merecido por semelhante intenção. Segundo pecado que clama ao céu vingança de Deus é o pecado impuro contra a natureza, ou seja, o homossexualismo. É verdade que hoje em dia, em nome do preconceito, da inclusão e todas essas estupidezes, falar disso é um problema. Mas pior do que comentar sobre isso é ser isso ou praticar. E o catecismo não muda com o politicamente correto, hein? E nós não podemos arrancar da Sagrada Escritura as partes que Deus condena esse pecado, como Sodoma e Gomorra, e lá no Apocalipse está escrito que os afeminados não entrarão no reino dos céus. Mesmo que os homens pensam diferente, hoje em dia, inclusive pessoas que se dizem católicas, e então, bom, Deus não muda seus pensamentos. A verdade de Deus permanece para sempre. E aqui é o segundo pecado que clama a Deus vingança. Existem muitas razões porque certas pessoas têm esta fragilidade. Aqui não vem o caso me deter neste assunto. Alguns foram abusados na sua infância por um depravado. Outros foram mal criados pelas suas mães, quando se tratam de homens muito mimados. Nunca pegaram a enxada e não conheceram o que a vida não é, ser carregado em cima do andor. Outros têm dificuldades, às vezes hormonais, que ficam com alguns modais meio estranhos, e graças às piadas de mau gosto, brincadeiras inconvenientes, aquela pessoa vai sofrendo certas, sei lá o que, palavras, brincadeiras, e aquilo vai entrando, e ela vai consentir e vai aceitar, e vai virar o que não deve ser. Existem várias causas disso, mas em todas elas é um pecado que clama ao céu. Então o homicídio é o primeiro, homicídio voluntário. E o segundo é o pecado impuro contra a natureza. E pela mesma razão, a Sagrada Escritura diz que Deus criou o quê? Homem e mulher. Homem e mulher, assim Deus criou. Não existe outro sexo. E como entre muitas aspas querem definir gênero, existe isso. Se os senhores pegarem um fio de cabelo de qualquer pessoa e levar a um laboratório, estará ali determinado que ela é um homem ou uma mulher. Mesmo que façam todas as transformações físicas, que, sei lá, raspe o seu gogó e sei lá o que mais, e fisicamente apareça como mulher, mas se aquele fiozinho de cabelo no laboratório de sexo masculino é homem, nasceu assim, foi concebido assim, diante de Deus será assim, a alma que Deus infundiu naquela pessoa foi dada para um corpo conforme o sexo, ninguém muda, hein? Isso, e aquela pessoa será um homem se nasceu um homem, e é uma mulher se nasceu uma mulher, e se ela não acha que é, ou ele não acha que é um problema sério.
mas só que será sempre homem e mulher. Não existe outra classificação. A razão que este pecado também clama ao céu é por quê? Pela mesma razão que o primeiro. Porque o mesmo Senhor da vida é o Senhor que determinou que sejamos homens ou mulheres conforme nós fomos criados. E no momento que os nossos pais nos fizeram, no ato conjugal, Deus determinou aquele momento como nascer um homem ou nascer uma mulher. É Deus, na sua providência, que determina essas coisas. E Deus, que na sua providência, que controla todo este mundo, determinou que naquela família nascessem homens e mulheres, ou homens ou mulheres, e assim é. E mesmo que as pessoas não estejam felizes em ser isso ou aquilo, homem ou mulher, elas não têm o direito de mudar isso. Primeiro que é impossível. Teria que trocar todo o ser da pessoa, e isso é impossível, mesmo com toda a tecnologia que se encontra. Agora, o que eles podem mudar, tampouco podem, porque Deus determinou. Este pecado não é menos grave que muitos outros, mas é o que Deus castigou com maior veemência, com maior força, e nós vemos a Sagrada Escritura, Sodoma e Gomorra, em que Deus, nosso Senhor, nos fez o quê? Explodir a cidade de Sodoma e Gomorra. Para quê? Para mostrar que este pecado tem uma gravidade específica, E hoje em dia, se fosse explodir Sodoma e Gomorra, explodiria-se a face da terra. E do jeito que as coisas estão, não tardará de isso acontecer, se assim Deus aprover. Aqui eu não estou dizendo que é para xingar as pessoas, persegui-las, não é isso, hein? Estou dizendo que a doutrina diz, e nós não podemos aceitar o que Deus não aceita. É assim de simples. Então não podemos falar, é importante que sejam felizes, cada um tem as suas escolhas. Não, não é assim. Cada um não tem as suas escolhas. Tem coisas que nós não podemos escolher, hein? E as que nós não podemos escolher, não se escolhe. Assim de simples. E as que Deus já escolheu, que nós dizemos amém e aceitamos. E vamos avante e levamos aquilo com resignação, se for o caso, das pessoas que não estão satisfeitas com os desígnios de Deus. O terceiro pecado que clama ao céu é a opressão dos pobres, principalmente órfãos e viúvas. Isso daqui é muita delicadeza de Deus, hein? Se nós olhamos o Antigo Testamento, só um parênteses, por isso pessoalmente é desagradável ouvir que muitas vezes pessoas ignorantes dizem que Deus no Antigo Testamento não manifestou sua misericórdia. É absurdo. Porque eu lhes digo por que isso é absurdo. No Antigo Testamento existem muitas leis de Deus que está favorecendo os órfãos e as viúvas. Por exemplo, se alguém tivesse uma plantação, eles não podiam colher tudo o que haviam plantado. Teriam que deixar um pouco da sua plantação para os órfãos. Hoje em dia, nem os mais católicos, os hipercatólicos e os supra-sumo conseguem fazer isso. Ninguém pensa nisso. Mas Deus havia determinado isso, porque são pessoas que estão desamparadas. E para que elas não sigam desamparadas, Deus ordenou que quem tivesse suas plantações deixara para aqueles órfãos e viúvas virem recolher, para que não morressem de fome. Pois então, existem muitas outras determinações de Deus no Antigo Testamento para os órfãos e viúvas. E aqui está, quem oprimir um pobre, principalmente órfão e viúva, será nesta terra castigado pela vingança de Deus também. Por que colocar, como diz a Sagrada Escritura, o pé para que um cego tropece é uma maldade imensa. E oprimir aqueles que já estão sofrendo a orfandade e a viuvez, pelo desamparo que isso significa, é de tal maldade que Deus castiga também nesta vida.
A vingança de Deus não tarda sobre quem se atrever a fazer semelhante maldade para com estas classes, os pobres, principalmente órfãos e viúvas. Aqui não é teologia da libertação, hein? Não quer dizer que vamos pegar os pobres, órfãos e viúvas e colocá-los dentro do sacrário e tirar Deus e ficar adorando pobres e viúvas e órfãos. Não é isso. Mas é ter a caridade de Nosso Senhor e tratá-los bem, estar atento às suas necessidades. E aqui não é uma questão se são conhecidos ou não, preocupar-se com aqueles que, bom, com toda essa classe de pessoas, pobres, principalmente órfãos e viúvas. E quem fizer alguma maldade a eles, terá nesta vida o julgo, a sentença da justiça vingativa de Deus, Nosso Senhor. E o quarto e último pecado que clama ao céu, tão moderno quanto os já mencionados, é o último, é não pagar o salário a quem trabalha. Esse pecado aqui, hein, é muito comum. As pessoas, às vezes, principalmente quando combinam de palavra, o homem já não tem palavra, hein? As pessoas vivem da base da mentira. Mas vamos fazer assim, olha, eu vou construir esta parede, esse muro, e vai ser, não sei, R$3.000 a minha mão de obra. Ou aquele que aceitou fará de tudo para diminuir isso, se for um valor exorbitante, perfeito. Mas ao momento que fizer um contrato de palavra é suficiente para quem teme a Deus. Eu aceito, pode vir trabalhar, será esse o valor? Nós estamos obrigados a pagar aquilo que nós aceitamos como valor. Aí se for fazer cálculo, eu acho que foi caro demais. Se a pessoa aceitar, sim, mas falar, não, já estava combinado, é isso, será aquilo e pronto. E fazer maracutaias, tentar fazer descontos assim meio estranhos, tudo isso é pecado contra a justiça. Mas se tocar o salário do trabalhador é um pecado que clama a Deus a vingança. E é nesta vida, hein? Não vamos falar do inferno e purgatório, isso é outra coisa. Não, mas nesta vida já serão sentenciados por Deus. E aqui é muito lamentável porque estas maracutaias, estas injustiças é muito comum entre nós católicos. É muito comum. O católico pisa, sapateia sobre a virtude da justiça. Compra e não paga. Pede emprestado, não paga, tenta passar a perna em todos os impostos possíveis. É verdade que temos tantos, não? Mas, bom, e quando se toca o salário de alguém, o que acontece? Castigo de Deus. Olha, pode ser devoto da divina justiça e tê-la aplacado com todos os cilícios e flagelos, mas se cometeu um desses 4 pecados, será castigado. Deus não disse, não deixou nenhum desses pecados, não deu imunidade para ninguém, por mais devoto que seja do Imaculado Coração de Maria, de qualquer outra devoção poderosíssima. Não existe imunidade para quem cometeu esses pecados. Cometeu, será castigado. Pode ir ao confessionário, se arrepende, faz penitência, mas Deus, pela gravidade, pelo atrevimento, pela malícia que eles encerram, terá um castigo. É verdade que será um castigo medicinal da parte de Deus para arrancar as almas de semelhante ilusão. Mas pode-se jejuar, fazer 7 quaresma, comer cinza, comer pão duro, beber água turva ou com lama, mas sempre Deus, aos que cometeram, ou aos que pensam e consentem em fazer estas coisas, terão sobre si a vingança de Deus nosso Senhor. E aqui segue o catecismo. Por que se diz que esses pecados pedem vingança a Deus? Diz que esses pecados pedem vingança a Deus porque diz o Espírito Santo e porque a sua malícia é tão grave e manifesta que provoca o mesmo Deus a puni-los com os mais severos castigos. Não estão escritos quais castigos. E eu não sou o secretário da Divina Justiça para dizer quais são. Mas são castigos. E quando se trata de castigo, nós devemos temer, porque a mão de Deus sabe castigar como nós merecemos, e dada a gravidade das nossas culpas, nós merecemos castigos pesados.
Basta saber disso e andar no temor de Deus. Então, como estamos na oitava do Divino Espírito Santo, hoje é a quarta-feira de Têmporas, então vamos oferecer a Deus o nosso jejum para tantas almas. Eu falo dos nossos católicos batizados, inclusive que praticam a religião no seu modo mais tradicional, mas quando chega, porque isso daqui é tradição também, ninguém quer obedecer, hein? Em nossos meios, como católicos, no redil de Cristo, existem tantos que estão pensando no suicídio, e hoje em dia, quantos degenerados, hein? Um espírito afeminado que recai sobre praticamente tudo, desde rezar, desde tudo, uma moleza espiritual que realmente é absurda. O espírito das trevas possui muitos com esses pecados. A opressão aos pobres e principalmente órfãos e viúvas nem se fala. Quantos jazem dos nossos velhos, dos nossos idosos esquecidos num asilo e não tem a visita dos piedosos, hein? Rezar é muito bom, mas devemos fazer obras de misericórdia e uma delas é visitar essas pessoas, hein? Caridade de verdade. E quantos não andam aí passando a perna, como diz no simples, aos salários dos trabalhadores. E isso daqui são muito mais se acrescentamos aos pensamentos iníquos, aos pecados que viraram leis aprovadas pelos homens, tantas coisas que Deus vai castigar, e quando a mão de Deus pesar, quem poderá ficar em pé? Esta é a grande pergunta e o grande temor. Por isso, então, ofereçamos hoje nosso jejum desta têmpora, para que Deus desperte as almas que estão nestes pecados de semelhante laço que os levará para a condenação, se não se arrependerem e fizerem penitência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.